Então, gostava de ter assim. Estamos ao vivo. Olá, boa tarde. Olá a todas. Boa tarde. Olá, Maria José, Helena, Sara. Olá a todos os que nos estão a ver e nos estão a ouvir. Este é o segundo programa da Caravana Agroecológica, aqui na Rádio em Movimento. A Caravana Agroecológica é um projeto do CE3C, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e que pretende aproximar produtores, agricultores, consumidores e investigação através da agroecologia, sendo que entendemos que a agroecologia agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social. Hoje vamos conversar com as nossas convidadas sobre o seu percurso. E eu vou começar por apresentar a Maria José Tropa, que faz parte da nossa comissão de acompanhamento. A nossa comissão de acompanhamento é um grupo de especialistas que tem nos ajudado a enquadrar o projeto e no seu desenvolvimento. A Maria José é especialista em mercados e nas relações e dinâmicas que estas estruturas criam entre produtores, distribuição e consumidores e que podem ter um papel determinante na sustentabilidade dos nossos sistemas alimentares. Dirigiu a principal estrutura logística do Alentejo, o Mercado Abastecedor de Évora. Trabalhou também na Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, uma empresa pública gestora da Rede Nacional de Mercados Municipais e Abastecedores. Mas não só, também colaborou com a Universidade de Évora em 2 projetos relacionados com circuitos curtos de abastecimento e apoio à pequena agricultura e à agricultura familiar, o Quilómetro Zero Alentejo, uma iniciativa que pretende promover a produção, a transformação e o consumo local e que certifica os produtos que entre a sua produção e o seu consumo não percorrem uma distância maior de 50 km. Colaborou também com o SALSA, um projeto europeu Horizonte 2020, Small Farms, Small Food Business and Sustainable Food and Nutrition Security, que pretende avaliar o papel da pequena agricultura, da agricultura familiar, das pequenas empresas agroalimentares, produção, processamento e distribuição no sistema alimentar, na segurança e na soberania alimentar. E é um projeto que desenvolve 16 parceiros europeus e em países africanos também. Atualmente é supervisora técnica de um projeto de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar e da comercialização de produtos agrícolas em Angola e que está a ser desenvolvido em parceria com o Ministério da Agricultura angolano, e é presidente do Banco Alimentar contra a Fome em Évora. E agora passo... Da apresentação. E isto é só uma parte da sua experiência. Agora passo a palavra à Sara. Então, a mim cabe-me apresentar a Helena Freitas e, portanto, sobram 25 minutos deste programa. Que engraçado. Helena Freitas, porque senão bem. Não dá, não é? Então, pronto, a Helena Freitas já fez tanta coisa que é um bocadinho difícil resumir tudo em cerca de 3 ou 4 minutos, que é o que eu vou tentar ter. Portanto, dentro da comunidade científica é uma pessoa incontornável, não há pessoa que não conheça a Helena Freitas ou então é muito ignorante. É professora catedrática da Universidade de Coimbra já há bastantes anos, já foi vice-reitora dessa mesma universidade, é coordenadora do Centro de Ecologia Funcional e do Laboratório de Fitossanidade, também da Universidade de Coimbra, foi ainda presidente do Jardim Botânico de Coimbra, presidente da Liga Portuguesa para a Proteção da Natureza, foi fundadora da Sociedade Portuguesa de Ecologia e foi vice-presidente da Sociedade Europeia de Ecologia. Estou só aqui a selecionar algumas coisas. Para além disso, teve cargos políticos super importantes e todos eles associados à sua área do conhecimento,
tem a ver com a ecologia, com a preservação da biodiversidade, com a mitigação das alterações climáticas, e esses cargos tiveram por missão tornar a sociedade mais permeável a estas noções, permitindo tomadas de decisão que respeitem a saúde do nosso planeta. E assim foi, por exemplo, deputada, coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, integrou o Comitê Europeu para a Adaptação às Alterações Climáticas, e representa Portugal no IPBES, que é the Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Portanto, isto é bastante impressionante e eu tenho mais ou menos a sensação que qualquer sítio por onde eu olho está a Helena Freitas, e sempre nos sítios onde é importante estar e a tomar as decisões que são importantes tomar. E mais do que esta acumulação de cargos, eu acho que o que é importante dizer é que quando a Helena Freitas está nestes cargos, ela faz realmente a diferença, tenta realmente que as coisas evoluam no bom sentido. E esse bom sentido é tentar tornar o planeta em que vivemos mais saudável, que é um bocado o tema deste nosso encontro aqui a 4. Pronto, e passo a palavra de novo à Carlota, para que agora vocês possam falar. Então, para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, que se calhar não estão tão familiarizadas com a agroecologia, e como nós também, quer dizer, estamos a aprender o que é a agroecologia e o que são as práticas ecológicas. Resumidamente, como referi antes, a agroecologia agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social, que aborda de forma holística os agroecossistemas, considerando todas as suas dimensões: ambiental, económica, social, cultural e política. E pegando no vosso percurso profissional e no conhecimento que têm do nosso sistema alimentar, convidava-vos a partilharem connosco o que pensam sobre a agroecologia em Portugal e sobre práticas agroecológicas. A professora quer começar? Sim. Não, por amor de Deus, foi a primeira? Vá lá. Muito bem, então, olha, primeiro, antes de mais, quero agradecer o convite por participar neste programa e ter a Helena Freitas como parceira neste debate, o que realmente vai ser muito enriquecedor. É sempre tudo o que se lê, tudo o que se ouve de si, obviamente é um contributo enorme. Mas para mim, acima de tudo, este convite de pertencer à caravana agroecológica tem sido muito interessante acompanhar, porque desde a sua tentativa de montagem e implementação do projeto, nós trouxemos algumas pessoas, os brasileiros, não é, que estiveram cá e que, portanto, esta caravana já funciona desde 2013 e já foram feitas 50 caravanas no Brasil e, portanto, eles trabalham disto de uma maneira muito simples e de uma maneira muito óbvia, não é? Já tudo muito fluido. E o que é verdade é que isto trouxe para cima da mesa também uma série de questões que nos levaram exatamente a pensar como é que uma coisa que é feita em países em vias de desenvolvimento se podem aplicar numa Europa, não é? E em Portugal, em que achamos que se calhar já não temos muito a aprender, enfim. Mas o que é verdade é que tem sido muito interessante este caminho e as 4 rotas, inclusive, que a caravana está a definir, que definiu e que vai acontecer percorrendo 4 áreas, que são as sementes, o solo, o consumo, as plantas, e vai percorrer o país todo. Vai trazer uma série de atores, não é, para se sentarem a uma mesa comum, que curiosamente, e agora um bocadinho já em ligação ao tempo que estamos a viver, já nos está a obrigar até a acelerar imenso determinados pensamentos e determinada conjuntura, não é? Portanto, se nós virmos a definição da FAO relativamente à agroecologia, começa com a produção de alimentos saudáveis em quantidade adequada para suprir as necessidades humanas.
portanto, e tendo em conta toda a questão da proteção da biodiversidade, a questão com o ambiente, etc, etc. Ora, aqui entramos nós, não é? Que é o proteger e gerir os recursos naturais e a sustentabilidade que nós queremos, não é? Que nós temos querido sempre querer, mas o que é verdade e todas as orientações recentes da descarbonização, da diminuição da pegada de carbono, inclusive a diminuição da pegada hídrica, portanto, tudo o que se diz em termos de poupança dos recursos naturais, não se coadunam, não se coadunavam, eu vou pôr assim já com uma ótica otimista, dos nossos padrões de consumo, não é? Os nossos padrões de consumo hoje trazem-nos alimentos, não é? De todo o lado, de todo o mundo, a qualquer custo, sejam eles por avião, por barco, por ferrovia, por transitários, não é? E nós assistimos hoje a uma panóplia de alimentos à mesa e de tudo o que nós queremos, entretanto, de consumo, não centrando até só nos alimentos, um consumo a nível de tudo, que não se coadunava exatamente com esta questão da descarbonização dos recursos naturais. Portanto, a questão que neste momento agora se põe, que eu acho que estamos agora em aceleração, em virtude de estarmos todos confinados e o planeta ter mesmo parado estas atividades, acho que claramente já nos estamos a adaptar e claramente vai obrigar a uma racionalização de tudo isto e se Deus quiser, acho que com muita oportunidade para estas questões de haver circuitos mais curtos de abastecimento, portanto, de dar aquela importância de ter o alimento que veio de determinadas propriedades perto de nós, que são mais frescos, não é? Porque agora é isso que está a acontecer e é isso que estamos a fomentar, não é? E que antes eram, se calhar pela sociedade civil em si, que se organizava e fazia uma série de atividades. O que é verdade é que muita da sociedade civil também já tem incorporado, obviamente, determinadas políticas públicas. Aliás, vimos o ano passado, ou há 2 anos já, a incorporação da legislação do aprovisionamento nas emendas escolares, lá já portanto, de alimentos de proximidade, não é? Em determinada quantidade. Neste momento temos a plataforma do Ministério da Agricultura do alimento, quem o alimenta, portanto uma coisa criada já em virtude do estado em que nós estamos. Portanto, toda esta racionalização, afinal, dos recursos naturais e se calhar da biodiversidade para ter acesso a um determinado conjunto de alimentos que estão mais próximos de nós, isto vai mesmo acontecer. Quer dizer, às tantas estamos a falar de uma agroecologia que estávamos a pensar que estaria um bocadinho mais distante, mas isto efetivamente vai dar um pontapé de aceleração aqui, pelo menos despertar muitas consciências já está, não é? E que vai ter que haver mudanças, efetivamente vai, portanto. Esperamos. Helena. Não, portanto, eu quer dizer, eu subscrevo absolutamente esta análise e, portanto, também acho que, na verdade, quer dizer, nós, a transição já estava, digamos, já estava a acontecer, já estávamos em transição, não é? E de facto, também penso que o momento que estamos a viver vai, de facto, digamos, fomentar essa transição e vai claramente trazer um novo alento, porque vai tocar exatamente naquilo que são os aspectos que também já vinham a proporcionar digamos, esse percurso, não é? Portanto, claramente nós vivemos nos últimos 60, 70 anos, portanto, vivemos um desenvolvimento do sistema agrícola que foi, sobretudo, impulsionado pela tecnologia, portanto, muito na lógica da produção e da especialização, portanto, uma produção que tinha que responder ao mercado global, por um lado, e por outro também, digamos, e maximizar a produção por unidade de trabalho, portanto, rentabilizar,
produzir para o mercado global e, portanto, sem, de facto, quantificar sequer o impacto que isso trazia a vários níveis, do domínio, enfim, nas questões do ambiente, das questões também socioeconómicas, portanto, todo o impacto desse tipo de desenvolvimento agrícola, que de facto conduziu a uma simplificação muito agressiva e muito violenta da maior parte dos nossos sistemas, das paisagens, portanto que ficaram cada vez, perderam a sua diversidade, perderam também a sua qualidade genericamente e portanto nós vínhamos fazendo de facto um percurso insustentável e isso era evidente e tornou-se cada vez mais evidente, até porque fomos ocupando cada vez mais solos úteis, não é? Para, no fundo, alimentar esta loucura de produtiva, portanto, que de facto era insustentável. No caso da Europa, há pouco comentávamos, quer dizer, 60 ou 70% do espaço, digamos, do solo útil europeu é já destinado ao setor da pecuária, portanto, isto é insustentável, não podemos, e portanto há claramente essa transição já vinha acontecendo, portanto, do sistema agrícola, e também com o apoio, claramente, da própria tecnologia, que vem trazer oportunidades no domínio da maior eficiência, no domínio até da diversidade de soluções que podem aparecer associadas concretamente à agricultura. Importa depois dizer também que o próprio cidadão hoje tem outras preocupações e ele próprio também olha para o sistema agrícola dessa forma, como diziam, sistémica, não é? Portanto, de facto, é preciso, quer perceber de onde vem o produto, qual é de facto a sua qualidade, se é ou não nutritivo, se tem ou não tem impacto sobre a sua saúde, o custo, a origem, que impacto tem na origem, portanto, de facto, hoje também o próprio cidadão tem hoje, digamos, um nível de conhecimento e uma preocupação relativamente ao produto que consome, que não tinha há uns anos atrás. E, portanto, há uma conjugação de fatores que vinham fazendo essa transição, mas infelizmente de uma forma demasiadamente lenta, não é? Portanto, nós precisávamos de mais. E, portanto, eu também acredito que, digamos, este momento trágico que vivemos, portanto, em que percebemos uma conexão absolutamente clara entre a saúde do planeta e a saúde de cada um de nós, portanto, das comunidades humanas, portanto, este link, portanto, que é claramente hoje feito pelas pessoas, percebem que é assim, isso também é uma força impulsionadora desta transformação. E aqui ganha então um momento a agroecologia e digamos que é de facto também um ramo da própria ecologia, mas não é apenas, como aliás foi dito na introdução, é também um movimento social, como a própria ecologia, mas também há uma ciência que está a afirmar-se no seio das ciências ecológicas, que é de facto a agroecologia, que traz conhecimento que é muito importante para reforçar esta narrativa agroecológica à escala global. É evidente que é preciso aceitar que o conhecimento é diverso, há vários conhecimentos, não é? E de facto é preciso respeitá-los e é preciso aprender a incorporá-los nesta narrativa que serve a todos, não é? Que é de facto uma agricultura mais sustentável, mais amiga do ambiente, que de facto tem a preocupação da produção local, do consumo local, da qualidade e da própria biodiversidade, como também foi já mencionado. Portanto, eu diria que, felizmente, também ao nível global, enfim, há muitos territórios, e particularmente da América Latina, onde a agroecologia já era, digamos, uma narrativa prevalecente em alguns contextos, em que de facto a prática agrícola tinha muito outro tipo de preocupações e, portanto, a agroecologia afirmava-se nesses territórios, não olhávamos para ela. Portanto, a verdade é que também de alguma sobranceria que é muito característica da nossa, enfim, do hemisfério que tem claramente dominado a ciência, a produção de conhecimento e, portanto, e a própria percepção pública das coisas, portanto, não permitiu que fôssemos permeáveis e que tentássemos sequer olhar com olhos de ver para essas realidades, que eram realidades absolutamente extraordinárias, portanto, em que havia, de facto, e claramente uma preocupação de harmonizar
a produção com os solos, com a biodiversidade e, portanto, de facto, olhar de forma sistémica para o sistema produtivo, não é? Que não era o nosso caso, pelo contrário, nós desperdiçamos água, desperdiçamos recursos, quer dizer, de facto, a lógica era outra e portanto, se calhar não tivemos essa capacidade de olhar para essas outras experiências. Hoje percebemos que elas existem e rapidamente, espero eu também, as estamos a incorporar, a aceitar e a acolher e, portanto, e também a aprender a integrar, não é? E nesse sentido fico também satisfeita e penso que é verdade que no espaço europeu e na política científica europeia e na própria política agrícola, é preciso dizer, a política agrícola comum também está a mudar e também temos que conseguir que ela tenha capacidade para acolher estas novas, enfim, esta nova realidade que tem que ser a nova agricultura e, portanto, eu espero que essa narrativa comece a ganhar consistência, a ganhar expressão, muito por força das tais experiências, como esta de Évora, que é extraordinária, que tem estado a fazer com as cadeias curtas, que eu acompanho muito de perto, porque é realmente muito inspiradora, ou a caravana agroecológica que tem desenvolvido, que é de facto a oportunidade de levarmos digamos, este conhecimento, a maior percepção de que há outras formas, outras práticas e que é possível conciliar. É preciso também que o façamos de forma conciliadora, não é? Porque claro. É evidente que a tecnologia também nos pode ajudar e, portanto, nós também teremos que, penso eu, que conseguir harmonizar aquilo que são as tendências, digamos, de uma agroecologia praticada em muitos outros territórios, com aquilo que pode também ser a nossa realidade, com o conhecimento que também temos, não é? Portanto, e eu acho que aqui a ecologia, a ciência, a agroecologia, a ciência em particular, tem a obrigação de abrir a estas múltiplas realidades, a este conhecimento interdisciplinar, não é? E de várias fontes, de várias origens, e de facto temos a capacidade de o incorporar, porque de facto não há outro caminho, de facto não há mesmo outro caminho, e portanto há uma transição que se vai, como dizia e bem, que vai acelerar, estou convencida que irá acelerar. Esperemos que sim. Mas vocês parecem muito otimistas, não acham que ainda há um caminho enorme para fazer? O que é que vocês acham que é mais urgente fazer agora? Claro que há, Sara. Obviamente, é assim, toda a questão da distribuição e que nos põe os alimentos todos os dias na mesa, isto não vai mudar agora assim de um dia para o outro também, não é? Ok, está a mudar, mudou, mas o que é verdade é que mesmo que nós tentássemos produzir em Portugal agora para nos alimentarmos todos, isso não é possível, não é? Portanto, também temos que ser realistas em determinadas alturas e mesmo todas estas questões, até de tendências de consumo, não é? Nós realmente temos vindo a assistir, como a Helena estava a referir, e muito bem, e como é óbvio, a um cuidado e uma procura de alimentos mais sustentáveis, com a preocupação de onde vem em termos de segurança alimentar, quem é que o produziu, se é local, todas estas questões colocam-se, mas também nós temos uma geração de millennials perfeitamente identificada, não é? Que tem esta preocupação, mas que também tem um impulso muito grande de consumir coisas exóticas quando lhe apetece, logo à noite, ou amanhã de manhã, portanto, isto são os nossos padrões de experimentação e exatamente da globalização que vivemos e que nos permitiu fazer isso, e que não vai desaparecer, portanto, vai haver aqui um equilíbrio, com certeza, não é? Portanto, há de haver aqui um equilíbrio, com certeza, entre tudo isto, mas acho que, sobretudo, resultado destas alterações, vai haver uma maior autonomia do exterior, todos os países de uma maneira geral, portanto isso é uma constatação, vai-se querer ser mais autónomo do exterior e portanto isso vai dar lugar a estas cadeias mais curtas de fornecimento,
perpetuarem num futuro próximo, continuarem muitas delas, porque agora criou-se oportunidades de alguns que não tinham e, portanto, criaram-se essas oportunidades. Pequenas indústrias agroalimentares ainda em regime artesanal vão ter essa oportunidade também de crescer, sendo esta questão da segurança alimentar também ultrapassada, e portanto esta questão de dar valor depois ao que está mais perto é este caminho que se vai criar. Agora, a eficiência da cadeia logística é uma realidade, por exemplo, não é? Hoje em dia, em termos da própria distribuição e do próprio abastecimento, vai ter que haver muita eficiência nisso. Nós sabemos que hoje coisas que se produzem no Algarve vêm à central de compras cá acima e voltam outra vez para se consumir no Algarve. Portanto, isto é uma realidade que nós temos, não é? Portanto, isto tudo vai mexer, vai precisar de muita atenção, mas, sobretudo, a alteração destes hábitos de consumo vão dar algum push, não é? Mas as eficiências logísticas efetivamente também estão em cima da mesa, porque elas alteraram-se todas agora, não é? Não só pelos meios de transporte, entretanto, como uma série de outras questões, que isto dava só um programa enorme sobre as questões da ferrovia. Também queria desmistificar um bocadinho. E quando se fala no Alentejo, mas pronto, isto, claro que há imensa coisa para fazer e em termos estruturais, sim, obviamente. Eu também queria desmistificar um bocadinho esta ideia, quer dizer, nós não vamos ter, digamos, não temos aqui uma agroecologia e uma agricultura convencional, sustentável, não temos isto, não é? Para nós temos, de facto, uma agricultura que é indispensável à produção alimentar, não é? E o nosso objetivo, mesmo com quer dizer, através da agroecologia, é de facto levar princípios ecológicos, não é? Princípios de sustentabilidade cada vez mais ao conjunto da agricultura e de forma transversal, não é? Tal e qual, Helena. Portanto, esta mudança é uma mudança que acontece em todo o sistema, portanto, de facto ela é sistémica e ela vai acontecer no domínio do consumidor, das lógicas de consumo, das lógicas de facto da cadeia de distribuição, até do ponto de vista legislativo, como é que podemos também condicionar ou favorecer determinados circuitos ou determinadas práticas. Isto também tem que ser feito, digamos, a montante, não é? Há um conjunto de questões que têm que trabalhar em paralelo e convergir para, de facto, conseguirmos criar a tal sustentabilidade que desejamos à escala global e em todos os sistemas de produção, não é? Portanto, aqui também. E, portanto, nós não vamos desperdiçar a agricultura convencional, não. Vamos ajudá-la a ser mais sustentável. Portanto, e aqui é que eu também invoco um pouco este papel e a obrigação que a ciência tem e, portanto, este papel que temos que ter na comunidade científica, não é? Que é, de facto, ter capacidade, de olhar para e de procurar que prevaleça, de facto, a lógica que para nós é mais favorável, que é aquela que não desperdiça, que não contamina, que é mais ecológica, que é mais, de facto, amiga do ambiente, das pessoas. Portanto, essa é a lógica que nós queremos, porque é aquela que entendemos que é mais favorável ao planeta e às pessoas, não é? Portanto, é esta que queremos promover e ajudar a construir. Tal e qual. Mas isto também tem que acontecer porque estamos atentos às outras formas de produzir. Também elas vão progressivamente querer fazer melhor, não é? Por todas as razões, também pela percepção das pessoas e também porque elas próprias, até porque a tecnologia lhes vai abrir exatamente, e inspirar nesse sentido, não é? De mais eficiência no uso da água, na redução dos agroquímicos, etc. Não é só porque a percepção do consumidor evoluiu, mas também porque o próprio produtor quer fazer melhor, quer fazer bem. E, portanto, nós também temos que assistir a isto, à transformação do que são os sistemas de produção convencional, que eles próprios também. É claro que isto ajudará se tivermos políticas públicas, particularmente no caso da Europa, a política agrícola comum, que é de facto metade do orçamento comunitário, não é? Portanto, é esmagador. Se a tivermos também do lado bom da história, não é? Portanto, se a conseguirmos, de facto, que ela ajude a construir
este caminho, e eu penso que a ideia da nova PAC é um pouco essa, portanto, não é? Dos novos esquemas, dos chamados ecoesquemas, enfim, o ecoschemes, não é? Portanto, penso que são também, no fundo, oportunidades, não é? Portanto, isto, de facto, não quero ser, eu sou tipo, eu não é questão de ser otimista, não, eu acho que, não sei, eu vivo a minha utopia, e acho que é criar a minha utopia. É positivista, pronto. Eu tenho o privilégio de poder viver a minha utopia, e a minha utopia foi sempre essa, da cooperação, da partilha, do tentar fazer melhor, de usar o conhecimento, e de facto de tentar harmonizar as soluções que procuro e que encontro com as sociedades, com a biodiversidade, portanto isso eu penso que esse é, não sei se isso é uma questão positiva ou não positiva, mas tenho o privilégio de poder viver a minha utopia e é isso que eu procuro fazer, e acho que cada vez mais sinto que há um momento na história, não é? Em que me sinto muito mais identificada com o momento da história, não é? Portanto, sinto, apesar de vivermos uma emergência sanitária brutal, não é? E outras, a biodiversidade, o clima, e eu até estou em muitas dessas, digamos, guerras, não é? E é verdade que são esmagadoras, porque de facto são crises brutais que nos colocam perante a angústia de não conseguir encontrar soluções rápidas e imediatas, mas também é verdade que, como dizia a Marina, que de facto também estamos a conseguir, não é? Apesar disto tudo, estamos de facto a construir soluções que já são cada vez menos de pequena escala, que começam a ganhar amplitude, começam a ter expressão. Começamos a sentir também que há espaço para novas narrativas que são mais próximas daquilo que é a nossa aspiração, não é? Enfim, a Agenda 2030, não é? Portanto, eu acho que sim, portanto, acho que agora é preciso também não cairmos no logro, não é? De criar aqui, há dois caminhos, não há dois caminhos, não é? Há um caminho. E todos vão ter que convergir nesse caminho, Sim, sem é? dúvida. Uns mais depressa, outros mais devagar, mas eu acho que esse caminho vai ter que contaminar todos, porque não há outro caminho. Claro. Quer dizer, há a extinção. Bom, pessoal, não sei como é que é, já passámos do tempo. Então já passámos da meia hora, sim. Eu queria agradecer a todas por terem aceito o convite para participarem no programa da Caravana Agroecológica na Rádio Movimento. Obrigada a nós. E queria só convidar também a quem nos está a ver e a ouvir para talvez visitarem a plataforma do Ministério da Agricultura do Alimento Quem o Alimenta, porque realmente tem uma lista de uma série de iniciativas que promovem os circuitos curtos de abastecimento e o consumo local, e é interessante ver a quantidade de iniciativas que existem por todo o país. Nós vamos voltar na próxima quinta-feira, no dia 30, outra vez das 6 às 6h30. E para quem quiser seguir o projeto da Caravana Agroecológica, estamos no Facebook, Caravana Agroecológica PT, e temos uma lista de contactos, os amigos da Caravana, a quem enviamos um e-mail mensal. E é um e-mail para que seja uma forma participativa, para que as pessoas possam responder a esse e-mail, enviar-nos sugestões, ideias e os seus contributos, porque a Caravana é um projeto participativo e é isso que nós gostaríamos, era de receber muitos contributos. E o nosso e-mail é caravana20@fc.ul.pt. E pronto, muito obrigada. Boa tarde. E boa tarde. Obrigada, Helena, obrigada. Boa tarde. Obrigada. Adeus, até à próxima então. Até à próxima.